Olá, amigos do canal, aqui é o urologista Heleno Paes e hoje o assunto que eu trouxe para vocês é desesperador. Imagine o pênis de vocês entortando e encurtando gradualmente com o passar das semanas, dos meses. Bizarro, não é? E para falar desse assunto eu trouxe aqui essas duas auxiliares que serão operadas ao final do vídeo. Não percam, assistam até o final. Bom, e para fazer esse e muitos outros vídeos para vocês, a única coisa que eu peço é que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. E se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal para ser avisado dos novos vídeos que lançaremos em breve. E não deixe de compartilhar com as pessoas que vocês acham relevantes. E a história dessa semana é sobre o Sr. Almeida. O Sr. Almeida é um homem de 50 anos, casado, praticante de futevôlei. Isso, meus amigos. E ele também tem uma filha. Algo intrigante começou a acontecer com o Sr. Almeida. Ele começou a ter dor durante as ereções. Num primeiro momento ele achou estranho. Achou que era algum mau jeito, algum desconforto que teve durante o sexo, mas aquilo não passava, aquilo não melhorava. Passavam-se mais de 30 dias e aquilo ainda o incomodava. Foi então que ele percebeu uma pequena mudança na curvatura do pênis. O pênis estava gradualmente entortando para o lado esquerdo. Aquilo atingiu a sua mente de uma tal forma que ele ficou tão incomodado que na última vez que ele tentou sexo com a sua esposa, ele acabou perdendo a ereção. Estava difícil fazer sexo, os pensamentos ruins vinham à sua cabeça, reforçados pela dor que ele sentia durante a ereção. E para piorar, a curvatura estava cada vez mais acentuada. Ligou para os urologistas que atendiam seu plano e a consulta mais próxima que ele conseguiu foi para dali a 20 dias. Foi então que ele decidiu procurar um urologista particular. Aqui eu faço um break na história do Sr. Almeida. Queria lembrar vocês que o medo, a ansiedade e o desespero são sentimentos humanos que podem causar às vezes mais sofrimento que o próprio sofrimento físico. E muitas vezes o papel do médico é acalmar, explicar e ponderar sobre os seus problemas. Uma boa conversa muitas vezes pode ser o suficiente para que as coisas voltem ao eixo. E foi assim então que o seu Almeida chegou ao urologista e teve finalmente o diagnóstico de doença de Peyronie. A doença de Peyronie foi descrita pela primeira vez pelo cirurgião francês François Gigot de la Peyronie, no ano de 1743. Neste ano, ele descreveu uma anomalia caracterizada pelo endurecimento do tecido conjuntivo, formando placas fibrosas nos corpos cavernosos do pênis. Estas placas endurecidas na túnica albugínea do corpo cavernoso faziam com que esse pedaço ele perdesse elasticidade. E dessa forma, quando o pênis se enchia de sangue e esses corpos cavernosos se alongavam, ganhando grossura e tamanho, aqueles pedaços que eram rígidos, eles não permitiam o crescimento, fazendo dessa forma que o pênis se encurvasse para o lado dessa placa. E isso poderia levar a diversos graus diferentes de curvatura. Mesmo passado muitos anos sobre a descrição inicial pelo cirurgião Peyronie, até hoje não sabemos exatamente a fisiopatologia desta doença, ou seja, estamos ainda sem saber a sua real causa. Algumas pessoas conseguem associar o surgimento dos sintomas da doença de Peyronie a traumas ou traumatismos ocorridos durante a penetração no sexo, porém, muitas pessoas não têm este relato histórico e não conseguem associar isso como uma causa. Uma pequena pausa no vídeo para dar um recado para aquelas pessoas que moram na Baixada Santista. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp e o telefone aqui da clínica para aquelas pessoas que precisarem de um urologista e quiserem passar em consulta comigo, ok? Voltando aqui na doença de Peyronie, ela é dividida em duas fases, a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, ela vai do início dos sintomas até aproximadamente 6 meses. Ela é caracterizada pelo surgimento de dor em intensidades variáveis durante as ereções. Nesta fase, a placa está se estabelecendo, há uma reação inflamatória que no final irá culminar no surgimento da fibrose dos corpos cavernosos. E é na fase aguda que ocorre então
o aumento progressivo na curvatura do pênis. E é nessa fase que se encontra o Sr. Almeida. Já a fase crônica é caracterizada pela melhora da dor e estabilidade da curvatura. Isto ocorre devido à remissão da atividade inflamatória e o estabelecimento definitivo da placa fibrótica. E agora que nós já sabemos o que o Sr. Almeida tem, o que nós faremos com ele? É nessa hora que então eu vou dar a notícia triste, porque não existe tratamento ideal definitivo para a doença de Peyronie na fase aguda. Existem poucas evidências de boa qualidade científica e reprodutíveis nos diversos estudos que levam a um tratamento eficaz, único e consensual. Existem diversos medicamentos testados com o objetivo de diminuir a reação inflamatória, diminuir o estresse oxidativo e estabilizar a placa. Irei citar alguns, mas ressalto mais uma vez, não há consenso sobre o seu uso. A melhor opção ainda é individualizar o tratamento com o apoio do seu médico urologista. Dessa forma, vou listar alguns medicamentos orais que foram e são utilizados com o intuito de melhorar a fase aguda da doença de Peyronie. Entre eles, a potaba, a pentoxifilina, a coenzima Q10, a colchicina, a vitamina E, além de anti-inflamatórios e analgésicos. Outra forma de tratamento que vem sendo estudada são as aplicações de medicamentos intralesionais. O médico aplica com uma agulha um medicamento dentro da lesão. Com essa finalidade, foram descritos o uso do verapamil, o interferon alfa 2B e a colagenase. É uma modalidade de difícil utilização, pois são necessárias aplicações frequentes por longos períodos e de custo elevado. Todos os tratamentos citados, sejam orais ou injetáveis, têm resultados incertos, funcionando em algumas pessoas e em outras não. Passada a fase aguda, a dor cessa e a curvatura se estabiliza. Nesse momento, o tratamento com os medicamentos são interrompidos. Na fase crônica da doença de Peyronie, decidimos junto ao paciente se a deformidade gerada ela é aceitável ou ela é incapacitante. Consideramos a deformidade incapacitante quando é impossível a penetração. Para essas pessoas, estará indicada a correção cirúrgica. Cabe uma observação muito importante que, para a gente indicar um tratamento de correção de curvatura, é necessário que haja ausência completa de dor e estabilidade da curvatura por pelo menos um período de 6 meses. Vou citar algumas técnicas cirúrgicas existentes para a correção da doença de Peyronie. A mais conhecida e a mais utilizada são as plicaturas no corpo cavernoso. Nessa técnica, o cirurgião faz plicaturas com pontos do lado contralateral ao lado da placa, fazendo dessa forma com que o pênis seja retificado. Existem técnicas onde a placa é incisada e é colocado um enxerto para cobrir o defeito gerado por essa incisão. E existem técnicas também onde são implantadas as próteses penianas de silicone substituindo o tecido do corpo cavernoso, dessa forma retificando o pênis. Esta técnica tem um adendo, ela só está indicada naqueles pacientes que têm disfunção erétil severa. Só que, antes de qualquer intervenção cirúrgica, eu recomendo fortemente e aconselho os casais que testem diversas posições sexuais diferentes, que façam sexo com o uso dos lubrificantes íntimos que vão ajudar com que o pênis curvo deslize de uma maneira mais fácil e indolor dentro da mulher. E depois de muitas tentativas, se ainda assim estiver muito insatisfatório, nós partimos para a correção cirúrgica.
Agindo dessa forma, muitos casais conseguem se adaptar e evitam o risco de complicações cirúrgicas. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.